Oi Raíssa, bom dia. Olha como estava um pouquinho difícil a agenda, acabei optando por gravar esse vídeo para mostrar um pouquinho de como funciona o Jaiminho, mas se tiver alguma dúvida pode me mandar lá no Telegram ou a gente tenta marcar um hangout mesmo, tá bom? Então a primeira coisa para você acessar o Jaiminho é entrar na rede livre, né? Então faz o login. O Jaiminho na verdade é um plugin por WordPress que eles construíram para envio de e-mail. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, logicamente, criar um teu usuário na rede livre, faz o login nele. Eu vou usar aqui como exemplo o site que a gente criou para os editais da Secult, só como uma referência que a gente está usando com mais frequência, tá certo? Aqui no menu do WordPress, né, do site que você criou, do projeto que vocês estão usando, só você vir aqui no canto esquerdo embaixo, Jaiminho, clicar nele. E aqui onde a gente vai ter o painel tanto para configurar a conta, como para adicionar contatos, para criar mesmo o modelo do e-mail e ver os relatórios de envio, tá certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui nessa aba de configurações, você vai colocar o nome do remetente, escrever o nome do remetente, um e-mail de quem vai ficar enviando esse comunicado e um e-mail de retorno, que é se alguém porventura responder o e-mail, ele vai para o teu e-mail especificado. Também você vai indicar o endereço de um e-mail teste, porque muitos e-mails antes de enviar em massa, né, sempre usa esse recurso para ver se está tudo ok. E basicamente é isso, né? Essa parte de envios de e-mails e dos créditos é legal solicitar para o pessoal lá da Rede Livre. E aí depois eu vou te passar, não sei se você está dentro, tem um grupo no Telegram chamado Jaiminho, que eu não sei se você está dentro, mas de todo modo depois daqui eu te insiro lá e vejo. Dentro de configurações a gente tem outras abinhas que eu na verdade mexi pouco, mas vão falar um pouquinho dessa de confirmação, se vai ter um e-mail de retorno automático, se a pessoa respondeu o e-mail, uma questão de permissão, é que você pode dar permissões para algumas pessoas que vão usar essa tua conta, então se eles vão só poder editar, se vão poder escrever e tudo mais. Essa de notificações eu confesso que nunca usei, né? Isso aqui eu estava falando da permissão. Essa de formulário também não. Uma parte de avançado que também muito menos. E a parte de estilos é mais uma configuração geral sobre estilos de e-mails. Ok? Então, uma vez que você configura essa parte de envio, recebimento e o e-mail principal, a gente já pode passar para a aba de assinantes, que a gente vai determinar quais são as listas de pessoas que nós vamos trabalhar nas campanhas. Então, quando eu entro aqui em assinantes, eu já tenho aqui um resumo dos e-mails das listas que eu já criei, né? Como te falei aqui, são as listas que a Secult criou. Então, tem desde a lista do Mestres do Mundo, que tem 55 e-mails ativos, né? E a data do último envio, e algumas opções de ver essa lista, de importar, adicionar novos membros, exportar esse formulário que eu nunca usei. Mas se você estiver criando uma lista nova, basta vir aqui no botão Criar Lista. Você vai inserir um e-mail. Então, eu vou colocar aqui como teste 2, certo? Indicar se as pessoas podem ou não assinar essa lista, outras pessoas, né? Que elas possam ser adicionadas a partir de um link ou do que for. Tá bom? Se essa lista é uma lista de teste, você pode marcar aqui e as opções de pessoas que podem mexer nessa lista. Essa opção aqui de MetaKey eu não sei para que funciona, mas basicamente vai criar um nome e salvar essa lista. Então, quando tu faz isso, ela já vai aparecer naquele grupo que a gente estava mexendo agora há pouco, o teste 2, certo? E aí você vai ter duas opções de incluir endereços nessa lista. Uma que é uma opção de importar, que aí você vai pegar um arquivo CSV, né, com um arquivo separado por vírgulas, e subir esse arquivo com a lista de e-mails de vocês.
tá bom? Ou o que a gente faz mais comumente, que é adicionar. E quando você vai adicionar, você vai ter duas opções de incluir e-mails. Uma opção que é preencher esse formuláriozinho de um por um, que é bem trabalhoso, né? Então, você pode colocar o e-mail, o nome, sobrenome, o número, informar um estado, uma cidade, um gênero. E é importante falar desses itens aqui de estado, cidade, gênero, categoria, é que depois você pode fazer envios específicos dentro de uma lista para pessoas que obedecem a essas categorizações, certo? Ou você pode inserir aqui uma lista de e-mails já em um grupo de uma vez só. E aí você vai colocar um e-mail debaixo do outro, que é normalmente o que a gente faz. Então, se eu pegar aqui uma listinha de teste, então, ó, André, outro e-mail do André, um e-mail do Instituto Mutirão, clico em enviar e ele já vai subir, certo? Nesse modo eu não consigo colocar tantas variáveis, né, de uma vez. Se eu fosse fazer isso eu teria que importar talvez como CSV. Aqui no máximo que eu consigo colocar o nome. Se eu colocasse vírgula, eu podia colocar também um nome principal para ele também registrar, certo? Então, André Lopes, Instituto Mutirão. Ok? Eu vou clicar em enviar. E aqui automaticamente ele já vai adicionar lá na minha lista como 3 assinantes dessa lista, ok? Ó, já colocou para mim, como eu te falei, ó, como eu coloquei vírgula, ele já considerou como fosse o primeiro nome. Eu poderia colocar vírgula novamente na linha e teria o último nome, tá certo? E o e-mail aqui. Então depois eu posso gerenciar aqui dentro da lista, ou eu posso ver na parte de assinantes e ver o que está acontecendo de uma forma mais geral, né? A quantidade de assinantes, os últimos envios e tudo mais. Tá vendo aqui? O teste 2, agora eu tenho 3 assinantes aqui dentro. Agora a terceira coisa que eu faço é configurar esse meu e-mail de envio. E aqui eu venho nessa aba de e-mails, onde eu vou ter os últimos e-mails que eu criei para enviar, ok? Então aqui eu também posso novamente entrar em um desses e-mails que eu já fiz. Então aqui é um pouquinho como fosse a newsletter mesmo, é o corpo do e-mail, né, que eu escrevi. Eu posso editar cada um desses e enviar novamente, ou eu posso criar um e-mail novo, certo? Então eu vou fazer esse modelo de criação de um e-mail novo. Antes disso é legal eu falar que aqui dentro eu tenho algumas outras opções. As mais importantes que eu vejo é esse de ícones sociais. Você pode configurar os ícones que vão aparecer provavelmente no rodapé desse teu e-mail. Então, clicando nele, eu vou ter várias redes sociais aqui já incorporadas, certo? Que você vai poder colocar o endereço que vocês usam. Então, tem uma de redes sociais. E aqui você fala se você quer que esse ícone apareça pequeno, grande ou só o texto no rodapé, certo? E salva. E aqui onde você vai configurar nos modelos, os modelos de e-mail que você vai usar. Então, aquela carcaça, né? O que é que vai ter no cabeçalho, o que é que tem no rodapé desse e-mail, qual é o padrão do corpo em termos de fonte, tamanho e tudo mais. Então, aqui eu tenho alguns estilos já salvos, tá bom? E aqui eu posso ver esses estilos ou editar, basicamente a mesma informação que tem aqui, mas como exemplo, eu vou pegar aqui esse dos editais e vou pedir para ver esse estilo, ok? Eu não estou vendo aqui um botãozinho novo, mas qualquer coisa você pode clonar um estilo que já existe e trabalhar em cima da edição dele, tá bom? Aqui, olha, tem só um itemzinho de ajuda que às vezes é legal de olhar, que é uma página explicando um pouco mais de como usar os recursos desse criador de templates de e-mail. Então, por exemplo, eu vou entrar nesse dos editais, ok? Eu posso editar o estilo dele. E aqui, quando eu for editar o estilo, ele vai me mostrar, já que ele está configurado, né, como ele está aparecendo para mim. Aqui tem só dois botões que estão com o ícone quebrado, né? Mas é um de cancelar, outro de salvar, tá bom?
Então, basicamente eu posso trabalhar a nível da página como um todo, certo? Eu posso mexer aqui nas cores de fundo, de texto e de link, ou eu posso editar de forma mais customizada a partir do HTML da página. Então, só clicar aqui dentro, tá bom? A parte do cabeçalho, mesma forma, posso editar HTML, eu defino uma cor de fundo e de texto. Mesma forma do conteúdo e do rodapé, ok? Também posso editar em HTML e tudo mais. Como é que eu faço para colocar aquelas ícones de rede social, né? Eu posso, aqui ele me dá os códigozinhos, onde eu posso colocar no HTML de qualquer uma das seções. Então, se eu pegar esse SP social links e colar no rodapé, eu vou conseguir exibir aqueles ícones todos, né? Então, esse segundo é a forma de ver aí o e-mail no HTML, ele abrir um link com e-mail, já que a pessoa não consiga abrir, talvez não vê essas informações todas porque o e-mail barrou, fez qualquer coisa. Você pode colocar esse códigozinho que ele vai estar o link para abrir numa página, né? Inserir o site, nome de um site. Ok, esse outro código é importante, que é um código para as pessoas desinscreverem na sua lista, né? Ela não quer mais receber aquele e-mail, ela pode clicar lá para sair da tua lista. Então tem algumas referências. Então só para exibir como faz isso, ó, bastaria copiar isso aqui que está entre os colchetes. Então vamos dizer que eu queria que fosse no rodapé, venho aqui no editor de HTML do rodapé do e-mail. Então ele abriu aqui como se fosse uma página de postagem, ó, e veja que está aqui, olha, ele vai aparecer os links e vai aparecer o link de um subscribe, que é sair da lista, certo? Eu posso ver aqui no formato visual como está, né, ou no formato de texto do código mesmo, se eu quiser fazer qualquer configuração mais fina, tá bom? Então, feito isso, você criou um modelo para você usar no seu e-mail, configurou, está tudo ok. Então, você já pode mesmo criar uma newsletter ou criar uma campanha. Então, veio aqui de novo na área de e-mails, clico em newsletter. Eu vou voltar para aquela página que a gente estava trabalhando, né, com várias opções, com as newsletters que eu já fiz. Se eu quiser criar uma nova newsletter, eu venho aqui em criar e-mail. Depois disso eu vou definir um assunto, certo? Então, teste e-mail 2. Aqui em cima eu já posso definir um template que eu vou usar, certo? Então eu pego aqui esses editais 2, vou em salvar e próximo. Aqui já eu consigo definir o corpo do texto do meu e-mail e as informações, né? Informações gerais, certo? Aqui é um editorzinho de texto normal. Eu posso já enviar um teste, colocar um outro teste além daquele, né? Para envio desse e-mail. Aqui eu posso continuar no enviar. Na próxima tela, ele vai perguntar se eu quero criar uma lista nova de e-mail. Então, eu posso usar uma daquelas listas que eu já estava mostrando. E aí você pode também configurar se dentro dessa lista que você criou, você quer juntar mais de uma para criar uma nova, né? Então, é meio que uma configuração anterior que você pode juntar essas listas que você já tem ou juntar elas com algum filtro específico. Então, eu quero dessas listas aqui que eu marquei, eu quero só os assinantes do Paraná ou de algum gênero, né, ou de alguma categoria específica, ok? Isso se eu quiser gerar uma lista nova, tá bom? Ou vamos dizer que eu quero pegar uma lista que eu já criei, então posso pular espaço.
e usar já uma lista completinha que eu já tenha criado, certo? Então, eu posso usar aqui uma lista que eu já tenho, como eu te falei. Eu posso pedir para ele iniciar o envio de e-mails agora ou enviar depois, em algum horário, algum dia, né, um agendamento, certo? Aqui, em vez de mandar já um e-mail direto, né, eu posso querer enviar só para o meu e-mail de teste. Bom, então aqui, olha, teste 2 foi aquela lista que eu criei com 3 e-mails. E aqui eu vejo já como ele vai estar no finalmente dele, né? Então, o cabeçalho, o corpo do texto do e-mail, né, que eu colei rápido aqui, para ter tomado um pouco mais de cuidado para dar uns enters, né, para não ficar tão colado, os ícones das redes sociais que eu tenho configurado, aquele linkzinho, olha, que se o e-mail não está sendo exibido corretamente, vê no navegador, que é um link para abrir o e-mail em outro local, e o link de cancelar a assinatura, tá certo? Por fim, clique em enviar. Quando você vai clicar em enviar, ele vai vir diretamente para a fila, que é essa próxima aba aqui. Na fila, eu vou conseguir saber se eles já foram enviados ou se deu algum problema, ok? Então, é uma aba de conferência. Então, aqui ele está me falando quanto de crédito eu tenho, quantos e-mails eu posso enviar nas próximas 24 horas, quantos e-mails eu posso enviar na última hora, né? Isso é uma configuração para que o meu marketing não seja rejeitado, né? Ou tenha uma baixa taxa de rejeição. Isso quem configura é o próprio pessoal da Rede Livre, tá certo? Mas basicamente você consegue ver se algum desses e-mails está barrado, se eles estão sendo enviados, ok? Aqui eu posso reenviar esses, né? Aconteceu algum problema aqui nesse último envio. Eu posso ver meu histórico de envios, quando é que ele foi e tudo mais. E os e-mails que deram algum erro, né? Que deram algum problema, que é essa última abazinha aqui, onde eu tenho um relatóriozinho do que foi, ou voltou, ou o que aconteceu de alguma coisa, a caixa estava cheia, sei lá. Foram e-mails problemáticos. Tá bom? Então aqui está falando endereço inválido. Ele vai me dar um pouquinho desse relatório do que teve problema, certo? E aí, então essa fila é mais para você ter certeza se aqueles e-mails que você enviou, se todos chegaram, como é que está o processo, tá bom, de envio. E por último, a gente tem uma aba de relatório, que aí a gente consegue monitorar um pouquinho se as pessoas abriram, clicaram, ou se não quiseram mais estar inscritos na tua lista. Então, por exemplo, ó, esse aqui foram os últimos e-mails enviados. Isso aqui, engraçado que esse aqui não tiveram nem referência, mas eu vou pegar aqui uma lista um pouco mais abaixo. Ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho o título do e-mail que eu criei, a data de envio, informações desses envios, né? Quantos e-mails estavam na minha lista, quantos foram enviados, né? Ou quantos estão em espera, as listas para que eu enviei esse e-mail, a quantidade de vezes que as pessoas abriram o e-mail, o verdinho quer dizer usuários únicos, ok? Então, o meu alcance, de fato, real, e o azulzinho quer dizer quantas vezes aquele e-mail foi aberto. Então, a mesma pessoa pode abrir umas 30 vezes, né? Então ele vai contando essa quantidade de aberturas. Da mesma forma, se tiver links no seu e-mail, ele consegue contabilizar a quantidade de cliques de pessoas únicas e a quantidade de cliques totais, tá certo? E as pessoas que pediram para sair da tua lista. Então, um exemplo aqui, olha. E aqui, às vezes, dá uns errozinhos nesses relatórios, né? Às vezes, a gente tentou já perguntar isso, pessoal da Rede Livre, é uma coisa que eles ficaram de ajeitar, como, por exemplo, como é que eu posso ter e-mails que ele não me dá relatório de abertura, mas ele me dá relatório de cliques, né? Então, no caso aqui, ó, o edital Escolas da Cultura, certo? Ele foi enviado no dia 18 de julho, ele tem na minha lista, eu mandei para essas três listas, na verdade. Foram 333 e-mails nessas listas. Ele não me deu relatório de aberturas, mas falou que 91 pessoas no total clicaram nos links que eu tinha e foram 131 cliques no total, ok? Por fim, eu posso pegar esses relatórios e mandar exportar
numa planilha. Eu consigo tentar monitorar isso de uma forma mais interessante do que essa lista, tá bom? De uma forma geral é isso, as funcionalidades do Jaiminho, né? O processo é esse, você vai fazer aquela primeira configuração, vai criar sua lista de assinantes, vai criar seu newsletter, enviar, ver como é que está o envio desses e-mails e depois acompanhar o relatório. O processo basicamente é esse. Tem algumas funções que eu não sei, como eu te falei, né? Essas coisas do formulário, algumas coisinhas ali, algumas opções que eu nunca tinha mexido, mas talvez se fosse interessante para vocês, ver lá no grupo do Telegram, que eu vou te passar também, e pergunta aqui, se tiver alguma outra coisa que ficou na dúvida, fala aqui que a gente pode tentar marcar mesmo esse Hangout, ou se conversa mesmo pelo Telegram. Tá bom, Raíssa? Um abraço, beijo, tchau, tchau.